Oi, eu sou a Narantes, psicóloga analista do comportamento, e você está na live Almoço Comigo da Realize Aba. Toda quinta-feira, na hora do almoço, do meio-dia às 13 horas, a gente vem aqui falar sobre o mundo, as coisas que interessam pra gente, tudo isso sobre a ótica da análise do comportamento, mas principalmente a gente vem aqui falar com nossas colegas e os nossos colegas pra gente discutir coisas que são importantes pra gente. Exatamente. E eu sou a Aline Queiroz, psicóloga, analista do comportamento, trabalho com gestão comportamental de negócios e carreira, e a gente está juntas aqui discutindo esses assuntos com vocês semana após semana. Aproveitem, mandem perguntas, conversem com a gente, contribuam com a live, porque isso é muito importante, faz a coisa ficar mais dinâmica, mais interessante. Na semana passada, a gente estava falando sobre o que é critério de um bom atendimento, uma prestação de serviço, utilizando a análise do comportamento aplicada, né? O que é a efetividade comportamental de um tratamento. Quais são os direitos que a pessoa, que o cliente de tratamentos comportamentais, tem. Principalmente, ela tem o direito a um tratamento efetivo. E aí, a gente conversou sobre, quais são, então, as coisas que tornam o tratamento efetivo. Nós falamos das 4 primeiras, são 6 no total. E a gente vai dar prosseguimento a essas outras critérios de tratamento efetivo e direitos do cliente de intervenções comportamentais que, não sei se por coincidência ou por obviedade, vão servir para a gente discutir muita coisa que tem acontecido nessas últimas semanas. É isso, eu acho que a gente pode dar um contexto e retomar o artigo, né? Isso. Acho que uma coisa que é constante no que a gente faz aqui é discutir sobre o uso adequado, correto, o jeito certo de fazer as coisas, né? Então, nosso compromisso aqui é com a divulgação da análise do comportamento e tirar dúvidas, das pessoas, e tirar dúvidas e argumentar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso entorno, mas assim, é sempre a gente trazendo análises sobre questões desafiadoras do nosso universo, do nosso universo ABA. E aí, A da vez é o parecer 33 do Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta sobre a prática de psicoterapia pelo enfermeiro, pelo profissional de enfermagem. Nesta regulamentação, além de levar 2 páginas para dizer o óbvio, que não precisava de parecer, porque já está nas regulamentações, que o enfermeiro e a enfermeira, profissional de enfermagem, eles podem praticar, podem implementar técnicas e estratégias de psicoterapia, desde que eles tenham essas especialidades. Eles podem implementar e praticar técnicas e estratégias de ABA, desde que eles tenham essa especialidade. E em qualquer caso não pode dar laudo, o que é uma coisa meio óbvia. O enfermeiro não dá laudo, certo? Ok. Porque vai laudar o quê? Ele não faz diagnóstico? Até aí não precisava de 3 páginas, porque isso tudo já está regulamentado. Sim, você pode, em ABA a gente fala o tempo inteiro, gente, independente da sua profissão inicial, você pode se especializar em ABA, porque a ABA é uma ciência de fronteira. Ela vai, te ajudar a fazer intervenções para melhorar qualquer problema
que envolva comportamento e que envolva modificações ambientais que afetam o comportamento, certo? Certo, então novidade nenhuma que enfermeiro pode se especializar em aba e pode aplicar estratégias e intervenções de aba, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, que é assim, a gente precisa tornar mais discriminativos as diferenças e não colocar tudo no mesmo balaio ou deixar a coisa no mesmo balaio, que é assim, então ninguém pode usar aba? Ana acabou de falar, ciência de fronteira, significa o quê? Significa que o conhecimento dessa ciência, ela pode ser espalhada para os mais diversos contextos. Veja, eu uso aba num contexto distinto. A aba não é só para tratamento de pessoas autistas. Meu Deus, é mesmo? Não é. Eu trabalho em contexto organizacional. Mas quem que não sabe disso ainda? Todas as pessoas que saem por aí falando OABA não sabem disso, porque quem é OABA? Não é a análise do comportamento aplicada. Análise não é um substantivo feminino, então não existe OABA, tá? E se você usar a palavra método a esta altura do nosso campeonato, sinceramente é para caçar o seu diploma, tá? Então sim, muita gente que espalha desinformação porque tem público, porque porque está em posição de ser ouvido, tem privilégio de ser ouvido, que espalha esse tipo de desinformação, né? Porque não consegue ler 2 parágrafos da Wikipedia para saber o que é aba. Eu não estou exigindo que ninguém faça um curso de 360 horas de fim de semana online. Eu estou só exigindo que a pessoa saiba do que ela está falando. O que muito óbvio e claramente a pessoa ou pessoas do Conselho de Enfermagem que escreveram aquele troço não fizeram, ok? Então, assim, uma coisa que é a Helena dizendo, né? Que vejo psicólogos falando método aba por aí. Porque eles não são psicólogos, analistas Meu Deus, a Maria Rita dizendo, na própria legenda da publicação do nosso órgão está lá o aba. Tá, você não tem que estar no meu, você tem que não tem que estar no realista, tem que estar no meu. Ah, tá, obrigada. Eu olhei e falei, nós estamos olhando a mesma coisa. Porque, tá. É isso, né? Na própria legenda da publicação do órgão está lá o aba. Porque claramente já te dá, né? Já é a primeira bandeira vermelha que te diz a pessoa não sabe do que ela tá falando, ela não sabe mesmo. Então, assim, a única coisa daquele parecer, né, que é o que representa realmente uma afronta, né, a quem é especialista em análise do comportamento e quem é analista do comportamento, é o fato daquele parecer permitir, né, regulamentar que profissionais de enfermagem podem fazer planos de tratamento em aba. Fazer plano de tratamento em aba é uma função que está dentro do escopo de atuação e do escopo de competência de analistas do comportamento supervisoras, certo? Então, todas as outras coisas, todas as outras técnicas, estratégias, procedimentos, planos de plano de tratamento, oh meu Deus, programa de tratamento, programa de intervenção, programa de ensino, programa de modificação comportamental, todas as avaliações que a gente tem na nossa área, todos os protocolos que a gente tem na nossa área, podem ser usados por profissionais de enfermagem, desde que especialistas em aba, para saber como usar, né? Dentro da prática da enfermagem. Principalmente, seria imensamente importante que todo profissional de enfermagem trabalhando com saúde mental fosse treinado em aba. Né? Ok, massa.
que ele não pode fazer? Ele não pode fazer um plano de tratamento em aba, porque ele não é nem competente, né? E nem faz parte da profissão de enfermeiro fazer planos de tratamento em aba. Quem faz plano de tratamento em aba? A analista do comportamento. Isso ficou claro, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fala aqui pra gente esclarecer, tá? E a gente... Uma coisa que precisa ficar também, que a gente precisa contextualizar mais e dialogar mais, é assim, não é um ataque a uma área. Não, a gente... Porque quando... A Ana fala isso aqui várias vezes. Quando você torna a coisa nominal, fica parecendo que é específico dali. E agora criou ranço e agora vai atacar fulano. A questão aqui é que está sendo atacado, né, gente? Todas as profissões devem, todas as pessoas faz um bem uma. Aliás, se as pessoas aprendessem isso desde a creche, a olhar para as coisas de forma analítico-comportamental, a gente não teria, provavelmente, esses absurdos que a gente vê por aí. Então, o conhecimento de análise do comportamento, ele precisa ser estimulado, né? Você conhecer, você entender, você se comportar, né? Em relação a esse conhecimento, isso precisa acontecer. A partir do momento que você decide trabalhar especificamente atuando nessa área, é o tal do óbvio que precisa ser dito e desenhado. Como é que você quer fazer uma cirurgia na cabeça, sendo que você teve uma formação, uma graduação em direito? Né? Como? Mas ou eu em análise do comportamento. Cursos. Sim. Né? Pergunta: advogado pode atuar na área do direito sem ter registro na OAB? Qualquer profissional de medicina pode atuar na área da medicina sem ter um registro no CFM? Qualquer profissional de psicologia pode atuar na área da psicologia sem ter um registro no CRP? Não pode. Então, não é desculpa a galera dizer que mas não tem a profissão de análise do comportamento. Pelo fato de não haver uma profissão instituída e um órgão federal para uma profissão de analista do comportamento, não quer dizer que é o faroeste, que é terra de ninguém. Existem diretrizes. As diretrizes estão claramente propondo, não é propondo, é direcionando, tentando não dizer regulamentando, mas de alguma forma regulamenta. Quem é a analista do comportamento? Qual a formação que ela precisa ter? Qual a quantidade de experiência minimamente comprovável que ela precisa ter? Quais são os escopos de atuação, ou seja, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer? Qual é a ética que se aplica a isso? Ok? Mas não é lei. Ok. Então, a gente tem que chegar numa conclusão aqui, numa discussão que todo mundo devia ter tido na graduação, mas enfim, vamos nós lá de novo fazer o papel do Estado, que nem tudo que é ético é legal. E nem tudo que é legal, no sentido de ter uma lei, legalidade, de legalidade, nem tudo que tem na legalidade é ético, a gente sabe muito bem disso, não é mesmo? Né? O juiz é capaz de dizer: olha, eu sei que essa pessoa deve rios de dinheiro para você, mas como ele tem as costas largas, eu vou dizer que o processo é nulo. Isso é ético? Não. O próprio juiz está, inclusive, né, dizendo que ele está sendo antiético e assinando embaixo. Então, existe diferença entre o que é legal, legalizado, e o que é ético. Muitas vezes essas coisas não se sobrepõem. Então, o fato de não ter ainda uma profissão estabelecida, um conselho que regula essa profissão, não quer dizer que você pode sair fazendo qualquer coisa.
coisa. Isso aqui não é terra de ninguém. Não me venham de novo com a desculpa, mas não tem nenhuma regulamentação. Tem sim. Tem diretrizes claras. Tem diretrizes na Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Tem diretrizes na Associação de Prestadoras de Serviço para Pessoas Autistas nos Estados Unidos. Tem diretrizes na Associação Internacional de Análise do Comportamento. Tem diretrizes no Board americano. Tem diretrizes no QABA internacional. E qualquer manual de análise de comportamento aplicado tem diretrizes. Então, gente, qual é o problema? Aonde que tá difícil de entender que você tem que cumprir as diretrizes para poder exercer essa prática? Tá? Eu vou só responder a Bel. A Bel Florentino pergunta: nosso órgão é o CFP? Eu não sei qual é a sua profissão, mas o meu é, porque eu sou psicóloga com registro ativo. Eu também. Então, o nosso é o CFP e o CRP. E o sistema, né? O sistema conselhos. Eu não sei. Se você é psicóloga com CRP ativo, o seu também é. É isso. Tá? Então, assim, como a aba é uma ciência de fronteira, como a gente vinha dizendo, então a gente tem um monte de psicóloga que é especialista em aba, ou fez mestrado em aba, ou se certificou como coordenadora ou supervisora de aba. A gente tem um monte de profissionais de terapia ocupacional, um monte de profissionais de fonoaudiologia, principalmente, um monte de profissionais de pedagogia, educação e psicopedagogia, certo? Então, todas essas pessoas, elas estão praticando análise de comportamento aplicada nas suas profissões, nas suas áreas de atuação e competência. Então, a pedagoga está usando todas as estratégias que ela conhece de aba e as avaliações para poder montar o PEI de um aluno autista que está na escola, que ela vai acompanhar, que ela vai fazer toda a inclusão do aluno e a aliada. Massa, lindo, maravilhoso. Ela continua sendo uma pedagoga, ela está dentro da área de atuação da pedagogia. Ela só está atuando, incorporando, expandindo conhecimentos. Usando a ciência da análise do comportamento aplicada como ferramenta para chegar no fim que ela tem sendo pedagoga. Mesma coisa, a TO, a fono, a educadora física, a profissional de esporte, a nutricionista, ok? A advogada, a médica. Então, todas essas profissões, todos esses profissionais continuam respondendo aos conselhos que regem as suas profissões. O TO vai ter que responder ao CREFITO, a fono vai ter que responder ao CREFONO, a pedagoga vocês têm que fazer um conselho pelo amor de Santo Agostinho, e assim vai, tá? Então, ok, não tem problema nenhum aí. Aonde que tá o nó? O nó da questão. O nó. Eu sou formada, eu sou psicóloga e tenho muito orgulho disso. Onde é que tá o nó? Então, imagina que eu sou um profissional formado em TO, mas eu estou trabalhando numa clínica como coordenadora da equipe de aba. Agora eu não sou mais TO. Agora eu sou analista do comportamento. Eu estou exercendo a prática de analista do comportamento coordenadora. É isso. Ok? Agora precisa dançar conforme a música. Como eu já disse, conforme todas as diretrizes, regulamentações e éticas que nós temos já estabelecidas. E isso acontece só para análise do comportamento? Não. Se você é advogada, você precisa dançar conforme a música do seu lugar. O que não pode é você extrapolar os limites de atuação. Sim. E fazer merda. Exato. E fazer merda. A gente estava até fazendo o comparativo do processo americano contra o Alexandre de Moraes. Né? Ele está determinando atuações dentro do cercado dele.
E isso é o que analistas do comportamento estão a passos largos fazendo. Então, assim, o que a gente falou, acho que assim, porque lá os representantes do Senado e da Comissão de Justiça dos Estados Unidos, do Senado americano, estão caçando basicamente eles estão dizendo que o Alexandre de Moraes perdeu o direito de entrar nos Estados Unidos e o visto dele está cassado, certo? Eles não podem fazer, eles podem, essa é a lei do país deles. Eles podem vir aqui e julgar o Alexandre de Moraes por alguma coisa? Não podem. Ok? Então é a mesma coisa, né? Eu estou atuando como psicóloga, eu sigo a risca e eu respondo às diretrizes da profissão de psicologia. Eu estou atuando e prestando serviços como analista do comportamento supervisora. Eu então tenho que seguir as diretrizes, as regulamentações e as éticas da análise do comportamento aplicado, tá? E a Maria Rita pegou exatamente no ponto que a gente continua, né? Concordo totalmente que o nó está aí. Muito pela falta de conhecimento e das diretrizes vira terra de ninguém. Se esse é o nó, é aí que a gente tem que ir. Então, mais do que ficar fingindo ou tentando barrar que as pessoas utilizem a análise do comportamento, a gente precisa ensinar. A Ana falou, a Ana deu um exemplo ótimo, acho que tem umas 2 lives pra trás, amiga, que a gente estava falando da proibição de celular na escola. E a gente estava falando de controle que gera contra-controle. É a mesma coisa, você proíbe uma pessoa de utilizar, ela vai parar de utilizar na sua frente. E vai fazer do jeito que ela quiser. Que é mais a marca da pessoa que só deu orelhada na análise do comportamento. Ela sabe dizer que a análise do comportamento é que usa reforço e punição para modificar o comportamento e ensinar habilidades para a pessoa. Massa, você sabe definir operacionalmente o que é reforço e punição? Né? Você sabe definir operacionalmente o que é punição, não vou nem longe. Você ainda acha que reforço positivo é legal e reforço negativo é ruim? Né? A punição positiva então é a boa, é a que a gente pode usar. Exato. Então assim, a punição ela suprime a resposta na presença do agente punidor. Qualquer pessoa que já deu bronca em uma criança sabe disso. Você virou as costas, ele vai fazer de novo, porque a presença do agente punidor não está controlando mais o comportamento punido, certo? Ok. Então assim, quando a gente fala, né, a Maria Rita até deu uma excelente, inclusive. Né? Então ela já ouvi de uma mãe a seguinte frase: hoje é melhor não fazer aba, melhor brincar. E eu concordo, e ela também disse, não culpa a mãe de forma alguma. E eu não culpo, não só não culpo, como concordo. Então de novo a gente vai ter que explicar, desenhar o óbvio e fazer camiseta. É melhor não fazer do que fazer mal feito. Nós não estamos falando de bolo de cenoura e nem de pintura de parede. Nós estamos falando da vida e do bem-estar e do desenvolvimento e da saúde das pessoas, das crianças, das pessoas autistas, das crianças autistas, das famílias das pessoas autistas. É melhor ficar em casa brincando, ficar em casa assistindo a Peppa. Porque pelo menos você não vai estar sendo traumatizado. Certo? Então, assim, essa filosofia do é melhor feito do que mal feito, do que bem feito, funciona para algumas coisas, Exato. Mas não funciona quando o que tem que ser bem feito é uma coisa que vai afetar diretamente a saúde e a qualidade de vida da pessoa, gente. Pelo amor de Deus. É melhor eu fazer essa cirurgia na sua cabeça, mesmo não sendo neurocirurgiã, do que não fazer. Então, assim, não fazer, existe uma mínima possibilidade de eu continuar viva. Você Agora, que não tem competência para deixar uma pessoa pegar uma faca de cozinha e abrir a sua cabeça, é 100% de chance que você vai morrer. Então, assim, fazer uma intervenção aba com uma pessoa que não tem competência para saber o que está fazendo e para saber quais são as consequências do que está fazendo, é 100% de certeza de que vai ter problema, de que vai colocar essa criança em situações potencialmente traumáticas. Isso. Enfim,
causar muito mal-estar, muito desconforto. Vai. Então, é disso que a gente tá falando aqui, gente. Não é de, mas vocês estão fazendo reserva de mercado. Que mercado, minha senhora? Que reserva, meu São João Batista? Nossa Senhora da Equivalência. Não tem 1/100º da quantidade necessária de profissionais de aba para atender a demanda. Não existe esse negócio de, mas vocês estão reservando. Não, eu quero mais gente, mas eu quero mais gente competente. Eu não aguento mais passar meu dia tendo que ensinar princípios básicos para quem já tem mestrado. Eu não aguento mais. Isso tá me dando burnout. Certo? Então, assim, a gente precisa de muita gente, mas a gente precisa de muita gente competente. Competente, gente. Que saiba fazer o trabalho. Porque daí o trabalho vai ter efeito, né? Vai funcionar, a criança deixa de precisar de tanto apoio ou deixa de precisar de apoio total, e eu posso tratar a próxima que precisa do tratamento. Eu não vou ficar 10 anos com a mesma criança dentro da mesma sala fazendo a mesma coisa, porque essa altura do campeonato já tá fazendo uns 10 anos que a gente tem especialização em água. O Skinner, eu vou já recuperar um dia que ele fala isso. De repente tu, que é a biblioteca ambulante, vai saber. Mas ele fala o seguinte: não foi o analista do comportamento que inventou o comportamento operante. O comportamento que opera e produz consequências sobre o seu ambiente, ele foi operacionalizado, descrito e explicado pelo analista do comportamento. A gente não inventa fatos científicos, a gente operacionaliza e sistematiza as descrições desses fatos. Ninguém inventou o fogo. Então, né? A gente descobriu ele. Então, quando você diz não vou fazer análise do comportamento, não vou aplicar análise do comportamento, ou vou fazer mal feito, ou prefiro outro lugar, o funcionamento da contingência, ela não para de existir só porque você não está olhando para ela. Ela não para de existir. Então, é melhor que você saiba fazer programação de contingências efetivas do que você não fazer. Quer ver? Vou dar um exemplo. Já a gente lê aqui o negócio da Alessandra, mas eu vou dar um exemplo. Quem é das antigas estudou com a caixa de Skinner, né? Então, eu estudei com a caixa de tu também? Com a caixa de Skinner, e eu dei aula, fui responsável pela também de experimental. Demos aula no laboratório de experimental, enfim. O que a gente observa? Que as contingências que nós somos ensinados a programar, né, ali para o uso da caixa de Skinner, eles deixam o animal, o rato, o ista, eu não esqueço nunca a raça dele, ele fica, a probabilidade é quase 1. Ele entra na caixa e ele faz exatamente o que o ambiente tornou, né? Que fosse feito, tornou-se ocasião para a emissão daquela resposta que produz exatamente aquela consequência que ele está em privação. Então, para aquele momento é uma coisa boa, mas pode ser ruim, eu não aguento mais, mas eu sou refém dessa caixa de Skinner e eu acabo fazendo. Quer ver um exemplo da vida real? Não foi o analista do comportamento que inventou e que adestrou as pessoas, não. A gente explica as coisas que acontecem. Vou te contar quem está ficando rico e colocando a gente em cima da caixa de Skinner. Onde é que a gente está? A gente está no Instagram. Qual é o comportamento que é esperado que a gente emita? Que é programado, desenhado que a gente emita? A gente tem que emitir uma cadeia comportamental que nos mantenha o maior número possível de horas lá dentro, que eu também mantenha outras pessoas, o tal do vinculado lá, outras pessoas lá dentro, e para eu acessar o meu reforçador, o que é o meu reforçador, Lidiane? Para eu acessar, se eu produzo curtidas, acessar comentários, ou acessar directs, ou
eu preciso eu preciso seguir o riscado do Instagram. A frequência que eles dizem, o Reels, se você publica um Reels de mais de 3 minutos, você fala, vai ser pouco espalhado, você quer mesmo? Por quê? Porque eu tenho que falar rápido, raso, com a probabilidade de errar, para poder a desinformação se propagar. Pra pessoa não perder o foco naquilo e ir pro próximo. Mas por quê? Porque cada vez mais as pessoas os cérebros estão sendo treinados ao consumo imediato. Então eu não aguento mais assistir uma coisa maior, de mais tempo. Eu pego aquela informação e já me sinto doutor nessa área. E isso vem para a vida. Eu fiz um curso, eu já entendi tudo que eu precisava entender. Eu já sei explicar o que é antecedente, o que é comportamento e o que é consequência. Eu já sei explicar esquemas de reforçamento. Eu já sei explicar o que acontece com o comportamento quando é aplicada a extinção. Você sabe manejar? Então, os programadores... Na vírgula, nem explicar não sabe. Nem explicar não sabe. E aí, então, os analistas do comportamento que moram ou advindos do Vale do Silício e que hoje estão à frente de Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, X, seja lá mais o que for... Estados Unidos. Engraçado que ontem meu marido falou assim, mas acabou que não deu em nada, né? O Skinner não conseguiu levar pra frente, porque poucas pessoas utilizam. Eu disse, baseado em qual análise de cenário você tá falando isso? Porque o meu ponto de vista, ele é isso, ele é um ponto num cenário multidimensional. Voltando, só para fechar o que eu estava dizendo. Então, são feitos, a Amazon também, são feitos o quê? Olha, gente, aprendam, por favor, com eles. A Lidiane e a Ana são chatas. Porque a analista do comportamento, aprende com o que eles fazem. Eles coletam um volume gigante de dados, rodam em sistemas que analisam esses dados e que identificam onde é que você passa mais tempo assistindo. E aí, magicamente, começa a aparecer mais vídeo daquilo. O que é que torna mais provável que você compre? Isso daqui engatou, isso daqui aumentou o custo de resposta, vamos reduzir essa burocracia para tornar mais um clique. Em um clique você compra. Torna mais provável o seu comportamento de comprar no marketplace, ou seja, naquele lugar de venda, do que você ir ao shopping, do que você ir na loja, do que você comprar do produtor local. Então a gente observa a análise do comportamento em todos os cantos. Adianta dizer para eles não usarem? Não adianta. O algoritmo, gente, é um analista do comportamento. É isso que ele faz, ele analisa o seu comportamento e modifica o ambiente de acordo com o que ele programou no plano de tratamento dele, que deveria ser o seu objetivo naquela intervenção, né? Então, assim, é uma ferramenta poderosa que pode ser usada por qualquer pessoa que saiba como usá-la, né? Então, assim, a Alessandra tá falando, né? Vocês sabem se tem algum outro conselho se movimentando para isso? Eu só explico isso. Pois ouvi de uma pessoa com formação em farmácia que atua em uma instituição especializada que vai assumir alguns atendimentos ABA. Ela é especialista em ABA, ela vai assumir esses atendimentos dentro do escopo de competência e de atuação que ela tem. Então ela não é mais uma profissional de farmácia, ela é uma analista do comportamento e agora ela vai ter que seguir as diretrizes e éticas da análise do comportamento aplicada no contexto de atendimento a pessoas autistas. Certo? Então não tem conselho no momento, né? Olha a da Helena, que foi a sequência que complementa exatamente isso daí. A Helena tá falando, ontem vi um vídeo de um rapaz falando que o COFEM autorizou enfermeiros e outros profissionais de saúde a aplicarem ABA. Que bom que o COFEM fez o que já existia. Serve pra bosta nenhuma. Então, assim, eu até entendo que o rapaz teve muita dificuldade de ler e entender o que estava escrito naquele documento, porque aquele documento foi escrito por, 3 esquilos e 2 tartarugas. Não é possível, porque nunca vi um troço tão mal escrito na minha vida. Eu dou
um pouco de desconto, porque às vezes a pessoa que publica, ela publica o arquivo errado. Eu acho que ela publicou, sabe aquele primeiro arquivo, assim, resumo, rascunho do negócio? Esse é o que foi publicado. Era pra ter sido versão final. Então, a Alessandra tá... sim, aí sim. Né, a Alessandra tá falando, que eu perguntei, né? Se ela tem, então ela pode. Né? Se não é, então não pode. O problema é não ser nada disso. Exatamente. É exatamente esse o problema. Aí, vamos fazer uma pontuação aqui. Qual comportamento a gente quer aplicar punição e qual comportamento a gente gostaria que fosse reforçado? Saber responder isso já é meio caminho andado. Por quê? Porque quando a gente vai para o Instagram xingar muito, postar muito, falar muito, o comportamento que a gente gostaria de estar punindo, ele está, na verdade, sendo aprimorado. Então entendi. Essa parte não que eu vou fazer por aqui. Que é, né, um dos motivos pelos quais a punição não funciona como procedimento. Porque ela só suprime o comportamento do presente agente punidor. Então, ao invés de punir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manipular contingências ambientais para que diminua ao máximo a probabilidade desse comportamento ser emitido. Como é que a gente faz isso? Com leis e diretrizes. As diretrizes já existem. Eu vou tatuar isso na testa. As leis não é mais nem camisa. Porque a camisa vai ter que lavar. Um dia, a testa tá aí sempre. Então, assim, as leis estão sendo feitas. Legislação é um troço que demora anos e anos e anos, minha gente. Mas vocês não tenham dúvida, todas as associações de análise do comportamento e análise do comportamento aplicada estão trabalhando para isso. Eu passo 3 noites por semana até as 11 horas da noite aqui nesse consultório, trabalhando em comissões. É isso. Eu sou associada de 3 associações. 4 se eu puser a CBS de contextuais. Senhor. Né? E porque esse ano o dólar tá caro, eu não pus a internacional, porque tá muito caro. Mas é isso, né? Então, às vezes eu vejo uns troços assim. Mas esse povo acha que quem manda é elas é que decidem o que é bom ou não na área. Sim. Sim. Como especialista, como profissional com anos de experiência, como membro das associações desta comunidade, como representante da comunidade. Sim, eu sou uma das pessoas. Eu tenho lugar de fala. É uma das pessoas que decidem essas coisas. Porque quem decide o que é a análise de comportamento aplicada são as analistas de comportamento aplicados. Apenas. Então, agora, se você não é analista do comportamento aplicado e não está em nenhuma das associações, não está em contato, fazendo parte com a sua comunidade, então você não é uma analista do comportamento e você não vai participar das decisões. É simples assim. O mundo é alguma coisa diferente disso? Fala pra mim. Eu não sei, eu acho que não, porque não é óbvio, minha gente. Então, quando você vem pro Instagram brigar, quando você compartilha no WhatsApp essas coisas, quando você xinga lá, a probabilidade disso mudar é muito baixa, nula, para não dizer nula, né? Mas ela é muito, muito, muito baixa. Por quê? Porque você não está sendo ambiente e nem consequente. Você não está em canto nenhum. Você está falando para a sua comunidade. Então você está falando para o seu grupo. É mesmo, é mesmo. Então, de repente, o que eu queria, na verdade, não era mudar, eu queria reforço. Então, a forma como eu penso. Eu acho que quando a gente... eu acho que tem 2 cenários. Que é, sim, a gente tem que dar informações, tornar as informações acessíveis para o público em geral e para a nossa comunidade. A gente tem que fomentar, né,
que as pessoas busquem informações competentes, que as pessoas atuem dentro do escopo de atuação e formação delas. Mas o que a gente não precisa fazer é ampliar as desinformações, porque o que a gente está fazendo até agora é isso. A gente tornou aquele maldito daquele parecer do manicômio lá um espetáculo. A gente tornou... Qual que foi a outra coisa? Foi tanto um em cima do outro que eu vou contar uma coisa pra vocês. O do Natijus. A gente tornou aquele parecer do Natijus a coisa mais comentada durante semanas. A gente tornou esta porcaria de parecer do COFEM mal escrito, esse rascunho. É um rascunho. Mal feito. Né? A gente tornou isso a coisa mais comentada da semana inteira. A gente está ampliando a desinformação ao invés de combater. Certo? Mas a gente precisa responder a essas coisas, sim. Como é? Com a tua regra? Certeza. Ser responsivo. Seja responsivo, não reativo. Quando a gente reage por impulso, porque a gente se sente atacado, a probabilidade de fazer merda é muito grande, porque você está reagindo por impulso, você não foi buscar todas as informações suficientes, necessárias para você conseguir construir, né, alguma coisa em cima daquilo, uma resposta de fato em cima daquilo. E outra, a gente tem que responder a quem emitiu o comportamento. Perfeito. A gente vai lá e responde ao COFEM. A gente vai lá e responde ao Natijus e à Comissão de Saúde. A gente vai lá e responde ao Ministério dos Direitos Humanos, que é o que a gente está fazendo, inclusive. Certo? Não é... E é uma coisa mais horrorosa, assim, porque isso acontecia muito, parou de acontecer um pouco. Quem sabe a gente consiga também com os barata voa, né? É assim, a pessoa pega, olha, vê uma postagem ali que expõe uma criança numa situação degradante, adiada, ela fica indignadíssima e ela vai lá, reposta aquilo e fala: olha que absurdo! Você está contribuindo para a exposição daquela criança, porque você está repostando. É o engajamento. Você está criando mais engajamento, você está fazendo com que mais gente veja aquilo. Certo? Então, vamos aprender a não bater palma para doido dançar, pelo amor de santo. Sabe assim? É o que a gente está fazendo, a gente está constantemente, né, batendo palma para maluco dançar. Então, assim, Então, eu acho que sim, que a gente já falou aqui incansavelmente isso. Todo mundo que tá aqui, provavelmente que vai assistir isso no YouTube, já sabe que analista do comportamento é quem faz análise do comportamento. Que tem que ter uma formação, que essa formação é longa, que essa formação requer muito esforço. Que para você oferecer um serviço de análise do comportamento aplicada para crianças autistas, que vai gerar efeitos diretos na qualidade de vida dela e da família dela, você tem que ter competência técnica, ética, certo? Você tem que saber o que está fazendo. Agora só falta a gente fazer com que todo mundo saiba disso, né? Olha, eu quero chorar com essa legenda do Conselho Federal de Psicologia. Cafajeste. Quando eles colocaram... Cafajeste. O Conselho de Enfermagem reconheceu os equívocos no modo de divulgação do documento e de imediato removeu a postagem de suas redes sociais. Então, o Ezequias foi ele foi assim, cirúrgico, bom, né? Quando ele vem: vocês têm pouca clareza na comunicação e na ação. Ou seja, eu estou falando especificamente com o meu conselho, eu estou falando você que publicou essa nota tem pouca clareza na comunicação e na ação. Vocês não explicitaram se os enfermeiros estão ou não autorizados a atuar como psicoterapeutas. Vocês citaram apenas aba no post de vocês, mas a resolução do COFEM tratava de psicoterapia de forma mais ampla. Vocês não fizeram qualquer menção à correção do parecer publicado pelo COFEM, mas só citaram que removeram o post das redes sociais. Sejam efetivos. Então, assim, o exemplo mais claro de punição suprime a resposta na presença do agente punidor. Então, se a resolução,
É resolução? Não. O parecer 33 estava causando muita rejeição nas redes sociais, eu vou retirá-lo das redes sociais. O parecer ainda existe, ainda é válido e ainda diz que os enfermeiros podem fazer planos de tratamento em aba. Eu nem vou entrar no troço das psicoterapias, porque eu acho que esse é outro problema que está acontecendo com este caso específico, que é juntar tudo no mesmo balaio e tratar tudo como se fosse a mesma coisa, certo? Se especializar em aba, usar análise de comportamento aplicada na sua atuação profissional e se especializar em aba, fazer todas as certificações necessárias, se formar muito bem, se qualificar e oferecer serviços em análise de comportamento aplicada, sendo analista do comportamento, é uma coisa ok. O que não é ok e é outra coisa é você oferecer psicoterapias não sendo psicólogo. Certo? Isso é uma bizarrice. É uma bizarrice. Mas é uma bizarrice que existe. Égua, a desgraça do post ainda coloca assim: o parecer não cria qualquer regulamentação na área, mas vinha sendo utilizado para promover desinformação sobre as práticas da... Macho, isso aqui foi um macho que escreveu para outro macho, tentando dizer, olha, as mulheres estão falando um monte de coisa, a gente precisa aqui dar um jeito de dizer que resolveu, então eu vou dizer o seguinte: o que estão dizendo por aí que esse parecer faz, ele não faz. Então, vamos combater a desinformação a respeito do coitado do parecer. Égua, vergonha, viu? Vergonha de pagar essa porcaria. Não, mas vai melhorar. Então, uma coisa que eu já fiz hoje de manhã, eu vou fazer de novo. Estamos em plena campanha pela candidatura da chapa de analistas do comportamento e psicólogas e psicólogos de altíssima qualidade para o Conselho Federal de Psicologia. Votem. Tá? Então a pré-candidatura precisa ser apoiada para que a candidatura exista e para que a gente possa votar para ter um Conselho Federal de Psicologia minimamente competente, tá? Que represente de fato todo mundo na nossa área de psicologia. Estou falando para os psicólogos, ok? Ok? Tá. Bom, Dito isto, tem pergunta aí? Aqui. Não tem. As meninas só comentaram e tudo mais. Mas assim, investir tempo em analisar, coletar e analisar. Dá. E se você está falando publicamente, talvez seja salutar que você discuta com seus pares previamente. Talvez seja salutar você revisitar as diretrizes da sua área, talvez seja salutar você voltar à fonte, olhar o Skinner. Então tem muita coisa depois dele. Eu não vou exigir nem tanto, sabe? Não. Eu só vou exigir que você leia com atenção. Eu tenho medo de quem leu com atenção e escreve merda do mesmo jeito. Com atenção de verdade, tentando entender cada conceito. Qualquer manual de análise de comportamento aplicada. Eu tô aceitando o Moreira Medeiros essa altura do campeonato, sabe? Qualquer um. De preferência o Cooper, mas se não der, tem o Millenson. Tem o Roland Skinner. Maravilhoso. Tem o modificação do comportamento, como eles chamam? Enfim, tem a modificação do comportamento da capa laranja, que tem um negócio que tem negócio de espiral assim, parece uma escada. Tem o Moreira e Medeiros, que já tá acho que na 3ª ou 4ª edição revisada. Gente, manual de análise do comportamento aplicada é o que não falta por aí. Em português. Inclusive em português. Então senta, lê, estuda cada conceito, avalia se você entendeu de verdade, se a maneira como você aplica aquele princípio como procedimento está ok. Tá? Se todo mundo fizer
dizer só isso, vou ficar tão feliz. Martin Vai ser tão mais fácil no Peer trabalho. and Peer. Mas é o Martin Peer. Martin Peer. Tá? Peer. Então, assim, tudo pelo amor de Deus. O Fester, a Bel tá sugerindo, né? O Fester, Kubelson e Boring. Bel, isso é difícil, facilita a vida. Isso que eu ia falar. Esse aí é Quando a denso. gente olha a Fester. denso. Aí é por isso que a gente também não falou do Catânia. Catânia, Né, a tá? gente Se você deixou já tá no nível 2, vai pro Catânia. Aí sim. Que mais? Bom, tem os handbooks da APA, que são maravilhosos. Tem. 2 dessa idade, assim, ó. Que é o Pennypack. Como é o Penny? Não é? Johnson e como Penny Packer, que é Johnson. o... Eu tenho aí, acho que Johnson. Estratégias de pesquisa na educação Cara, especial e alguma coisa assim. Peraí, Esse aí é fundante. Não Esse é? aí é o Sidman, vai ler coerção, gente, pra saber, pra entender o que é controle do comportamento, né? A Bel tá só no nível hard, cara. Catânia também é nível hard. Você tem que passar por 3 boss antes de chegar no Catânia, tá? eu não tô conseguindo escrever o nome do bonito direito pra pegar o nome do livro. É Johnston. Johnston. Eu acho. Pois acho, é. não tenho certeza. Eu tenho o livro, ele tá ali na Eu minha também estante. tenho. Inclusive eu tenho o PDF impresso, encadernado da época do mestrado. Isso é bom, porque o PDF a gente pode... Eu tenho o PDF impresso. Pode divulgar, pode... Não, eu não sei se eu tenho ele aqui. Eu tenho ele da época que eu entrei pro mestrado, que eu sabia 0 informações. Pois é, bora ver. Tá chegando. Pois é, não aparece. Mas a gente volta e fala dele a em gente outro bota aqui em algum momento. Mas já tem vários lugar, tá? outros também que você pode olhar e que você pode se relacionar. Mas, principalmente, desenvolver a habilidade de raciocinar analiticamente é muito importante, além de desenvolver a habilidade de enfrentamento da situação conflituosa. Isso é muito importante, ok? Bom carnaval para vocês, curtam, até a próxima semana. Descansem, até semana que vem. Tchau. Tchau! A gente não fez a pose. A gente faz agora de novo. Helena, você tá aí ainda?